Oiê, tudo bem com você? Aqui é a Patrícia Córdoba e eu estou bem animada para gravar esses podcasts para você, viu? E para começar, eu quero te dizer que semanalmente você vai encontrar os podcasts no Spotify e no YouTube. É só você pesquisar lá, Você Autêntico Podcast, que eu vou compartilhar por aqui coisas do meu dia a dia, como eu lido com as situações e as adversidades da minha vida, através de um bate-papo bem tranquilo. Então não espere nada muito formal por aqui, tá bom? Quem sabe, né, mais para frente as coisas se mudem. Mas por enquanto, a minha ideia é realmente compartilhar com vocês como eu pratico e experimento os conceitos do desenvolvimento humano que eu aprendi na minha profissão e aprendi nos consultórios de terapia com as incríveis terapeutas e psicólogas que eu já tive, né? Assim como todos os estudos que eu faço sobre psicologia positiva, mindfulness, neurociência, e todas as terapias holísticas que já passaram pela minha vida e que fazem muito sentido para mim. Então esse podcast é para você que sente falta de exemplos reais de como começar o seu processo do autoconhecimento e, é claro, da minha vontade de compartilhar com vocês essas minhas práticas, como eu lido com essas adversidades e te inspirar a também aprender a lidar com as adversidades da sua vida de uma forma mais leve, mais madura, mais coerente. Então a nossa vibe é essa. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Pega seu cafezinho, o seu tereré, se você é sul-mato-grossense, e vambora, que o papo vai ser uma delícia hoje. Oi pessoal, aqui Patrícia Córdoba. Que bom gravar esse podcast para vocês. Eu estive pensando muito nesses últimos tempos sobre o quanto é importante a gente se tornar quem a gente é de verdade, né? Eu andei trabalhando bastante no último workshop em que eu apresento o programa Você Autêntico, né? E nessa apresentação eu vim olhando o quanto que é desafiador para nós, enquanto seres humanos, entendermos quem a gente é. Até quando a gente fala, eu tenho que ser mais de quem eu sou, mas peraí, quem que eu sou, meu Deus do céu? Então eu mesma lidei com esse conflito interno sobre quem a gente é, né? Quando eu penso que eu quero ser mais de mim mesma, eu quero ser mais do que exatamente, né? Então, eu trouxe eu quero trazer para esse podcast hoje essa reflexão. O quanto que nós, enquanto seres humanos, estamos dispostos, né, a buscar essa verdadeira essência de ser quem a gente é. O quanto nós já estamos tão emaranhados com o nosso eu social, né, com o que a sociedade diz, com a forma como eu acreditava que eu tinha que ser, o que eu preciso fazer para poder ser reconhecido, valorizado, para eu pertencer, e o quanto que eu talvez ainda não parei para olhar o quanto eu ainda tenho para investigar dentro de mim, o meu eu real, né? Quais são as aventuras que podem existir quando eu parar para olhar quem eu realmente sou, né? Então, cada um de nós, eu acredito muito nisso, sabe? Esse é um discurso meu desde que eu comecei o Você Autêntico e eu acredito realmente que cada um de nós recebemos um pacotinho, sabe? De potenciais, de capacidades natas. E esse pacotinho fica dentro da gente. E é nossa função e dever desembrulhar esse pacotinho, sabe? E principalmente não desembrulhar e saber que a gente é aquilo ali para ego, não. Mas para a gente colocar isso a serviço da nossa felicidade, né? Para que a gente possa se sentir mais a gente mesmo. E se sentindo mais a gente mesmo, será que a gente não impacta mais positivamente o mundo? Né? Eu acho que é realmente um grande privilégio a gente poder descobrir essa luz própria que cada um carrega. Então, esse podcast de hoje é para falar de uma forma da gente começar a namorar essa luz especial que cada um carrega, que são as nossas forças de caráter, né? E para falar dessa força de caráter, eu preciso
contextualizar para vocês um pouquinho o que é a psicologia positiva, porque é essa abordagem que eu quero colocar para vocês aqui nesse podcast. Então, lá em 1990, quando a psicologia tradicional ainda estava muito focado no que não estava funcionando nos indivíduos, né? Martin Seligman e um grupo de psicólogos, junto com Mihaly Csikszentmihalyi, eles decidem investigar o que faz as pessoas se sentirem felizes. Então, é como se eles estavam ali olhando para o código de doenças, né? Em especial as mentais, porque se tratava do Conselho de Psicologia. E ele falou, tá, mas se a gente tem um código de saúde de doença mental, por que não ter da saúde mental? Então, foi assim que anos e mais anos, né, após lá o 1990, que começaram as pesquisas em que começaram a avaliar todas as etnias, os contextos sociais, as religiões, as raças, o que seria, né, o que deixam as pessoas saudáveis mentalmente? Qual seria o caminho para essa felicidade? E aí eles vão estudar lá a filosofia grega, né, os conceitos de quem vive essa filosofia, a própria Bíblia, né, que é o livro sagrado do cristianismo, Bhagavad Gita, que são os textos hindus, que tem muito a ver com Buda, né, Siddhartha Gautama, o Alcorão, o livro sagrado dos islãs, e as coletâneas também sagradas dos judeus. Então, olhando para tudo isso, eles tiraram que o que faz uma pessoa feliz é a construção de um caráter. Então, quando você tem um caráter mais bem formado, você naturalmente está em paz, né? Está feliz. Então, você não entra muito em conflito, né? Porque a gente entra muito em conflito sobre isso ou aquilo, é certo ou errado. Então, quando você começa a construir o seu caráter, você naturalmente começa a se sentir mais feliz. Então, como que eles trouxeram, né? Pautaram essa questão das forças e do caráter? Eles distribuíram a formação desse caráter em 6 grandes virtudes. E cada uma dessas virtudes trazem as forças referentes a essa virtude. Então, se você tem um papel e uma caneta, eu vou pedir para você anotar, para você não ficar tão perdido, porque é um conteúdo muito legal, mas que exige um pouquinho da gente processar isso de uma forma mais dinâmica, tá? Então, pensa assim, ó, na virtude da sabedoria, nós temos algumas forças a serem desenvolvidas, né? Que é a criatividade, a curiosidade, o critério, amor, o aprendizado e perspectiva. A sabedoria são aquelas forças que fazem com que a gente processe melhor o conhecimento e coloque esse conhecimento em utilização, tá? Então, isso é o que a gente considera a virtude da sabedoria. Na virtude da coragem, as forças que a gente desenvolve são bravura, perseverança, integridade e vitalidade. E a coragem, quando ela é bem desenvolvida, a gente considera que são forças emocionais que envolvem a determinação, né, para encarar os seus objetivos, os seus propósitos, mesmo que tenha-se oposições. Depois a gente tem a virtude da humanidade, que entra amor, generosidade, inteligência social. Desenvolver a humanidade significa estar mais conectado e ter relacionamentos humanos mais saudáveis. A quarta virtude, a justiça, que a gente vai trabalhar, vai desenvolver trabalho em equipe, imparcialidade e liderança, né? A justiça, essas forças bem construídas, são as forças que nos garantem uma vida mais saudável em comunidade, em que a gente realmente mantém justiça, né? A gente pode viver numa imparcialidade entre todos, onde todos têm os mesmos direitos. A temperança, a quinta virtude, a gente traz o perdão, humildade, prudência e autocontrole. Desenvolvendo essas 4 forças, a gente naturalmente começa a nos proteger dos excessos, né? Depois a última virtude, a transcendência, a apreciação da beleza e da excelência, gratidão, esperança, humor e espiritualidade. E essas forças desenvolvidas nos conectam a essa amplitude do universo, né, que dá sentido para a nossa vida, que é esse algo que a gente não vê, mas a gente sabe que existe uma força maior regendo tudo. Então, essa é a virtude da transcendência. Então, quando a gente olha para essas 6 virtudes
e a gente olha para as 24 forças que a gente começa a desenvolver para sermos seres mais virtuosos, com um caráter mais robusto, naturalmente a gente começa a encontrar mais de quem a gente é. Porque se você está em paz, se você está descansando, né, no seu caráter, na sua alma, na sua essência, você está na sua verdade, concorda comigo? Então, esse podcast, ele é especial para poder trazer para vocês essa reflexão, né, esse conceito sobre a psicologia positiva, sobre como encarar as nossas forças, sobre uma pista, né, às vezes você está aí perdido, você não sabe por onde começar, e talvez a psicologia positiva pode ser um ótimo caminho para você começar a se olhar com mais verdade, com mais essência. E aí eu quero trazer um pouquinho sobre a minha história com a psicologia positiva para vocês entenderem a questão. Aqui eu vou trazer a minha própria reflexão, tá? Que é a seguinte: em 2017, que foi quando eu conheci essa abordagem, esse conceito, essa teoria da psicologia positiva, eu não me reconhecia. Tanto que tem um teste, tá? Gratuito, lá no meu Instagram, você vai encontrar o link para você acessar esse teste, ele é gratuito. Inclusive no meu Instagram também tem um vídeo que ensina vocês como fazê-lo da melhor maneira possível. E é claro que se vocês quiserem um feedback sobre eles, eu também, sobre o seu próprio teste, eu estou à disposição. Mas quando eu fui fazer esse primeiro teste e que as minhas forças apareceram ali, eu não conseguia me enxergar naquelas forças. De tanto que eu não valorizava, eu não validava, eu não me apropriava de quem eu era. Então, para vocês terem uma ideia, uma das minhas forças que apareceram foi o trabalho em equipe. E eu olhava para aquilo e falava, gente, eu não tenho trabalho em equipe, não, nem sei de onde que vem esse trabalho em equipe. E naquela época, eu demorei muito para poder entender o quanto que o trabalho em equipe realmente fazia parte de mim, né? A inteligência social, que seria uma empatia, eu também não reconhecia que eu tinha essa facilidade para me conectar com o que as pessoas sentem. E eu fui me descobrindo junto com o teste, né? O teste foi me dando sinais sobre como eu poderia avançar dentro da minha essência. Uma das virtudes que ficou muito evidente em mim foi a sabedoria, através da minha curiosidade, do meu amor ao aprendizado, né? A curiosidade e criatividade é algo muito nato em mim, principalmente a criatividade, e eu não valorizava a criatividade. Então, eu comecei a perceber que sempre que eu dou um toque de criatividade na minha vida, nas minhas coisas, parece que eu me sinto mais satisfeita, mais feliz, mais leve. Mas por quê? Porque eu estou transitando na minha essência. Então, eu tenho algumas forças que elas não... por exemplo, essas que eu citei para vocês, né? O trabalho em equipe, a minha criatividade. São forças que, se eu não estiver usando elas diariamente, eu acabo murchando. Porque elas são muito importantes dentro da minha essência. Então, coragem, por exemplo, que naquela época, lá em 2017, eu estava me sentindo muito enfraquecida. Então, o teste, né, trouxe para mim que eu tinha perseverança e vitalidade alta. Aí eu falei, gente, mas onde que está essa perseverança e essa vitalidade? E eu não conseguia ver isso. E foi muito legal porque, claro, né, eu comecei com várias atividades, com vários exercícios reflexivos. Um deles foi mandar a lista das 24 forças para as 10 pessoas mais próximas de mim e perguntar quais forças elas enxergavam em mim. E adivinha? O que as pessoas me respondiam era a mesma coisa que o teste me respondia. Então, quer dizer, as pessoas viam quem eu era e eu não conseguia me apropriar de quem eu era. E foi assim, né, que as coisas começaram... que eu comecei a entrar um pouco mais, né, na minha essência, na minha verdade pessoal. Então, essa é a minha história, tá, gente? E eu gostaria muito, né, de facilitar, de proporcionar para as pessoas fazerem esse teste, conhecer um pouco mais as suas forças. Como eu disse, tem bastante conteúdo no meu Instagram sobre isso. E é claro, eu sigo aqui à disposição, né, com os conteúdos do escritório mesmo, com os serviços, com os produtos, com os workshops, que sempre tem essa pegada das forças.
A gente tem um outro assessment que é mais completo, que é a jornada do autoconhecimento, que traz as forças de caráter, traz as inteligências múltiplas, traz as preferências, né, de Jung, traz a dinâmica da espiral, que é o movimento que a gente está na evolução. Então, muitas vezes esses testes, esses conceitos, essas teorias, elas são importantes para que a gente dê um primeiro passo, né, para a luz de ser a nossa essência, de chegar mais próximo a esse pacotinho que tem dentro da gente, sabe? De competências natas, de habilidades natas, de forças natas que a gente carrega. Então eu posso te afirmar, todo mundo é bom em alguma coisa. O problema é que a maioria de nós não sabemos no que a gente é bom. E a gente, por não saber no que a gente é bom, a gente passa muito tempo ficar bom no que a gente é ruim. E isso tipo, eu dou risada, porque é muito engraçado como que a gente funciona assim, mesmo não fazendo sentido nenhum. Você, ao invés de tentar ser melhor naquilo que você já é bom, você fica tentando ser bom naquilo que você é ruim. A chance de você ser incrível, fora da curva, no que você é bom, é infinitamente superior. Se você ficar tentando ser bom naquilo que você é ruim, você sempre vai ser meio mediano, concorda comigo? Que é onde a gente está enfurnado, né? Então, eu espero que esse podcast faça sentido para você e a gente está aí, seguimos juntos e a gente se vê no nosso próximo podcast. E eu tenho uma coisa para te falar, tem novidade vindo por aí. Fica ligado. Beijo!